Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes de Computadores 2. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a aula de hoje é uma continuação do capítulo 2, que trata da parte de segurança e gerência. Especificamente na aula vamos falar sobre gerência de redes, seus conceitos, suas principais vantagens e desvantagens, os componentes relacionados à gerência de rede e algumas informações de plataformas utilizadas e implementações de gerência de rede. Então a aula está relacionada ao capítulo 2, segurança e gerência de rede. Especificamente vamos falar de gerência de rede. Então o que vamos ver na aula de hoje? Uma introdução sobre gerência, falar sobre o padrão TMN, que é um padrão que relaciona os 5 elementos ou 5 áreas da gerência. E logo em seguida vamos falar sobre os componentes básicos de gerência. Bem, na aula iremos compreender os conceitos, fundamentos de gerência relacionada à rede de computadores, assim como suas composições, como eu citei, as vantagens e desvantagens, identificar alguns modelos, algumas composições, arquiteturas de gerenciamento, além de entender como é que é feito o monitoramento remoto. E numa aula posterior vamos ver uma implementação prática de mecanismos de gerência em rede de computadores. Ok, então vamos lá. Vamos fazer uma introdução sobre gerência de redes para entendermos alguns conceitos de gerência. Bem, a área de gerência de redes ela está relacionada, como o nome já diz, à forma de controlar, monitorar minha rede. Então as redes hoje elas estão ficando cada vez mais importantes, maiores, estão crescendo, por exemplo, expandindo, principalmente em grandes empresas. E aí há necessidade muito grande de se ter um sistema de gerência de rede. Então hoje uma rede de computador ela não é vista mais como uma simples infraestrutura, uma infraestrutura dispensável. Hoje em dia a rede de computadores ela é uma tecnologia essencial, considerado um elemento crítico dentro de uma organização, né? E essa missão crítica ela não pode parar. E aí nós temos a grande motivação de se utilizar a gerência de rede, que é justamente oferecer a necessidade de monitoração e controle de todos os elementos que compõem a minha rede de comunicação. Bem, as redes hoje estão crescendo em escala muito rápida, né? Então elas estão cada vez maiores, estão necessitando, por exemplo, atingir mais funcionários de uma empresa, atingir mais lugares físicos de uma organização, de uma empresa, atingir, por exemplo, parceiros de uma empresa ou de uma organização e até mesmo os clientes dessa empresa ou dessa organização. E aí a gerência de rede ela tem como elo proporcionar uma forma de garantir que essa questão crítica da rede não pare. Ou seja, a minha rede ela precisa estar o tempo todo em funcionamento, então ela precisa ser monitorada para isso e principalmente ela precisa ser controlada. Então hoje a maioria das redes são baseadas num conjunto de protocolos TCP/IP. Então a gente vai ver que para a gerência de rede também existem protocolos específicos, né? As redes hoje elas são consideradas sistemas altamente dispersos geograficamente, né? São os chamados sistemas distribuídos, onde você distribui o poder computacional, então ele não fica mais centralizado num único local específico, ele está distribuído em várias áreas, possibilitando alcançar globalmente um maior número de usuários, de recursos, de aplicações na rede. E aí
a gerência de rede ela é essencial, que ela vai ajudar no controle, né, e na monitoração de todos os elementos envolvidos, evitando, por exemplo, que o meu sistema ele não falhe. E aí nós temos o grande objetivo da rede, da área de gerência de redes, né, que são duas funções básicas, que é monitorar, ou seja, você o tempo todo está em pleno monitoramento daqueles recursos, e controlar, ou seja, gerenciar aqueles elementos, fazê-los funcionar com melhor desempenho, sem falhas, né? Então, o objetivo da gerência de rede é monitorar e controlar os elementos da rede, sejam esses elementos físicos ou não, elementos físicos como, por exemplo, um enlace de fibra óptica, né, criando redundância desse enlace, ou elementos lógicos como um sistema operacional de rede, um sistema de gerenciamento de rede, sempre proporcionando um certo nível de QoS, que é conhecido como qualidade de serviço. Então a gerência, gente, ela é considerada um tudo em termos de monitorar e controlar a minha rede. Então ela é necessária para manter a rede funcionando bem, né? A gerência de rede ela requer um processo de controle, como a gente já viu, de uma rede de dados, visando minimizar as falhas e maximizar a sua eficiência, a sua produtividade, né? Já na atividade de monitoramento, né, os elementos eles devem ser analisados constantemente, né, tanto os seus recursos físicos e lógicos, assegurando que esses recursos vão estar disponíveis, vão estar dentro de um nível de qualidade de serviço para os usuários. Então a gerência de redes utiliza inúmeros sistemas de gerência. A gente vai ver que existem hoje no mercado inúmeros sistemas que compõem as plataformas de gerência de rede para auxiliar o profissional na área de gerenciamento de rede. Bem, o que seria um sistema de gerenciamento de rede? O sistema de gerenciamento de rede ele nada mais é que uma coleção de ferramentas integradas para monitorar e controlar a minha rede. Então ela vai ajudar no controle e no monitoramento da minha rede. O gerenciamento da rede pode ser definido como uma coordenação. Então eu vou ter o controle das atividades, eu vou ter a monitoração do uso de todos os recursos da rede, os materiais, os equipamentos, como, por exemplo, switch, roteadores, modems, recursos lógicos, como os protocolos, sistemas operacionais, recursos fisicamente distribuídos, como servidores na rede, banco de dados distribuídos, assegurando aí, na medida do possível, confiabilidade, tempo de resposta aceitável e, principalmente, hoje em dia, a questão da segurança. Então, hoje, o sistema de gerência de rede ele vai oferecer uma interface única. Então, aqui nós temos alguns exemplos de interface que podem podem exemplificar sistemas de gerência, né, que vão oferecer essa interface única com informações da minha rede, com recursos específicos da minha rede. Então, pode oferecer também um conjunto poderoso e amigável de comandos, de ações de interfaceamento que são usados para executar qualquer tarefa ou qualquer recurso ou aplicação dentro da área de gerência de redes. O sistema de gerência de redes também permite o monitoramento e controle, né? Então, através de uma tela, eu posso, através de um gráfico, verificar como é que está o comportamento de um link, de um enlace de dados, né? E monitorar e controlar esse link ou enlace de dados. E aí eu posso ter um controle de uma rede inteira a partir de um ponto central, né, de uma tela de front-end, que a gente chama, uma estação de gerência para monitorar o meu sistema como um todo. Bem, sem um sistema de gerência, o que pode ocorrer dentro da minha rede de computadores? Obviamente, vocês vão ver existem inúmeros problemas, inúmeras falhas. Então, sem um sistema de gerência, eu posso ter problemas
de congestionamento no tráfego e não visualizar isso, porque eu não vou ter uma ferramenta para monitorar e controlar. Eu posso ter, por exemplo, problemas de recursos mal utilizados, né? Aplicações em determinados equipamentos ou servidores mal utilizados, e aí, através de um sistema de gerência, eu posso visualizar isso e tentar resolver esse problema. Sem um sistema de gerência, eu posso ter problemas, por exemplo, de sobrecarga na rede. E aí, obviamente, o sistema de gerência vai me apontar essa sobrecarga. Além de um problema sério, né, sem um sistema de gerência, que é o problema da segurança. Então, um sistema de gerência, ele me mostra possíveis vulnerabilidades na segurança e como resolver, como mitigar, né, que é reduzir essas falhas de segurança. Bem, só para a gente ter uma posição e identificar alguns sistemas de gerenciamento, nós temos hoje no mercado algumas plataformas proprietárias e algumas plataformas livres. Então nós temos o Nagios, o Cacti, o Zabbix, o NetView, né, que são exemplos de sistema de gerência. Ok, na gerência de redes é importante definir o que se vai gerenciar. Quais são os elementos ou os recursos que podem ser gerenciados. Basicamente, o sistema de gerência de rede ele é dividido em recursos gerenciáveis físicos e recursos gerenciáveis lógicos. Então, o que seria um recurso gerenciável físico? Tudo aquilo que compõe um recurso físico, né, por exemplo, um disco, uma impressora, um mainframe, um desktop, uma máquina portátil, um servidor, um roteador sem fio, um switch. Então, elementos fisicamente existentes que podem sofrer, através de protocolos de gerência, o controle e o monitoramento desse recurso. Além do recurso físico, nós temos o recurso lógico, como aplicativos, sistemas operacionais, protocolos, banco de dados, então tudo aquilo que envolve o recurso da informação, o recurso lógico. Então tudo isso pode ser gerenciado. Ok, dentro da área de gerência de rede, nós temos, assim como outras áreas específicas, como protocolos de padronização, nós temos o padrão de gerência de redes. E o padrão utilizado em gerência de redes é o TMM. Então vamos ver o que significa TMM, para que ele serve, quais são as áreas funcionais que ele atua. Padrão TMN. TMN significa Telecommunication Management Network. Então seria uma rede de gerenciamento de telecomunicações padrão, né? Ela foi criada pela ITU, International Telecommunication Union, com o intuito de manter um padrão de gerência dos serviços de telecomunicações. Então ele foi desenvolvido com o propósito de gerenciar recursos de rede, serviços, equipamentos, principalmente equipamentos e recursos heterogêneos, né, operando sobre as mais diversas formas de tecnologias e fabricantes, e ele é um padrão baseado no modelo OSI da Open System Interconnect. Bem, o padrão TNN ele propõe 5 áreas funcionais. Significa que o meu sistema de gerenciamento ele tem que garantir essas 5 áreas funcionais. Então vamos lá. Primeiro padrão, ou primeira área, perdão, são as falhas, ou found. Então ele é uma área específica que vai tratar as falhas na rede. O segundo padrão é o configuration, a configuração. O terceiro está relacionado à contabilização, accounting. O quarto é o desempenho, performance. E o quinto e último é o security, a segurança. Então são os 5 padrões que compõem as áreas, são as 5 áreas funcionais, né, que compõem o padrão TMI. Então bora ver cada um dessas áreas, entender as especificidades de cada um. Então, a primeira área seriam as falhas, found. Então, o que acontece? O gerenciamento de falhas engloba as funções que possibilitam a detecção, isolação e a correção de operações anormais na rede. Então, tudo aquilo que me leva a possíveis falhas
dentro do meu sistema de comunicação em rede, essa área funcional do meu padrão de gerência tem que apontar. Então a rede deve ser capaz de tolerar falhas, e aí nós temos os chamados modelos de falhas, que garantem que na ocorrência de uma falha eu vou resolver, ou o meu sistema vai resolver essa falha, geralmente por meio de redundâncias, réplicas. E aí 2 exemplos para a gente entender as falhas, né? 2 ou mais servidores compondo um sistema web. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 ou mais servidores, se um falhar, um sistema que está provendo páginas de internet para um grupo de usuários, eu tenho uma réplica, eu tenho uma redundância, né, porque eu tenho mais de 2 ou mais servidores, e aí o outro servidor vai assumir todas as tarefas daqueles usuários. Um outro exemplo seria a redundância de enlace de comunicação, os links redundantes. Então, por exemplo, eu não vou ter só um enlace de fibra óptica. Eu posso ter um enlace redundante, um enlace em stand-by. Caso o principal falhe, eu vou ter um segundo para prover a comunicação na minha rede. Bem, algumas funções de gerenciamento de falhas. Então, manter logs de erros, né, que são arquivos de contabilização de possíveis erros de determinados recursos ou aplicações, equipamentos e tudo mais. E aí, dessa forma, eu consigo fazer o gerenciamento de falhas, receber e agir sobre essas notificações de rede, de erros, né? Rastrear e identificar as falhas, onde elas estão ocorrendo, onde foi que aconteceu e como resolver o problema. Gerar sequência de testes diagnósticos, isso é muito importante para descobrir onde as falhas estão ocorrendo e onde possivelmente essas falhas irão ocorrer, e depois corrigir essas falhas. Então, são algumas funções da área funcional relacionada às falhas. Bem, a segunda área funcional do padrão TMN é a configuração. Bem, a configuração ela vai envolver um conjunto de operações necessárias para inicialização, término, alteração, armazenamento da configuração dos equipamentos. A configuração ela é essencial. Então, qualquer dispositivo de rede, qualquer elemento ativo de uma rede, precisa passar pelo processo de configuração. E aí, a área funcional de configuração ela vai determinar como eu vou documentar essas configurações, por exemplo, né? Como é que eu vou realizar essas configurações, como é que elas vão ser inicializadas, terminadas, alteradas e armazenadas. Então, nós temos alguns exemplos, né? Como, por exemplo, adicionar rotas em um roteador. Então, eu preciso de configurações específicas que vão gerar as rotas, determinar o melhor caminho possível e alimentar, por exemplo, a minha tabela de roteamento. Configurar acesso remoto via SSH em um switch. Então, se eu quero fazer um gerenciamento remoto de um equipamento em longa distância, eu preciso configurar inicialmente esse acesso remoto via SSH. Tem algumas funções de gerenciamento de configuração. Documentar essa configuração, isso é bastante importante, porque você vai registrar tudo que foi realizado ou que será realizado. Possíveis problemas de configuração eu posso resolver através dessas documentações. Ter mais de 2 pessoas que realizam o mesmo trabalho, isso é importante porque caso um funcionário precise entrar de férias ou se ele teve que ser demitido, eu tenho uma outra pessoa que também consegue realizar aquela configuração no meu equipamento. Então, a área da configuração, ela exige esse tipo de situação. Documentar todos os recursos da rede, equipamentos, acessos, configurações, e garantir as suas atualizações. Bem, a terceira área funcional do padrão TMN está relacionada à contabilização, um account. Então, a contabilização ela nada mais é que um registro, né? Tudo que está sendo realizado na minha rede precisa ser registrado. Então, ela é responsável pelas medições da rede, né, visando estabelecer parâmetros quanto à utilização da rede.
E isso vai impactar, por exemplo, na performance da minha rede, no desempenho da rede. Então, um account, ele contabiliza, ele registra, ele guarda todas as informações que serão analisadas posteriormente para melhorar a eficiência da minha rede. Então, exemplos de contabilização. Gerenciar de recursos com espaço em disco, por exemplo, determinar quanto cada usuário vai utilizar numa rede, utilizando um disco virtual, por exemplo. E, obviamente, monitorar o uso desse espaço em disco. Contabilizar, verificar quanto o usuário está utilizando naquele momento. Contabilizar o tempo de conexão, a quantidade de conexão, o tempo de processamento, a utilização da banda na rede, né, justamente para evitar sobrecarga na rede. Algumas funções de gerenciamento de contabilização. Coletar dados na rede. Então a gente vai ver mais lá na frente, existem os agentes que vão realizar essa tarefa, né, de coletar dados estatísticos e manter informado o gerente ou a estação de gerência. Analisar os dados coletados. Então, muitas vezes esses dados são avaliados através de interface gráfica, gráficos específicos, né, monitorados através de imagens e recursos gráficos. Né. Contabilizar todos os recursos por usuário. Ativar e manter os logs, que são os registros de contabilização, registro de tudo que está sendo realizado na rede, todas as tarefas, ações e recursos que estão sendo utilizados na minha rede. A quarta área funcional do padrão TMN está relacionada ao desempenho, performance. Então, essa área ela vai monitorar e analisar as atividades da rede, fazendo os devidos ajustes necessários para sempre manter a minha rede dentro de uma eficiência. Então, é necessária a coleta de dados para determinar estatisticamente essa avaliação, e aí quem vai permitir isso é a contabilização. A contabilização vai coletar dados estatísticos, disponibilizar para a área da performance, desempenho, justamente para monitorar e analisar as atividades em rede. Exemplo, prevenção do congestionamento na rede e a necessidade de prever o crescimento, a chamada escalabilidade da rede. Então, se eu quero aumentar gradativamente a minha rede, aumentar o número de usuários, recursos, equipamentos, eu preciso avaliar isso através da performance. E aí quem vai possibilitar isso é analisar os recursos, os dados que são avaliados nessa área funcional. Algumas funções de gerenciamento de desempenho. Então, manter em funcionamento aplicativos de monitoramento. Então, isso é muito importante. Uma série de aplicativos e recursos que vão monitorar, por exemplo, o meu host, o meu servidor, o meu switch, o meu roteador. Então, mantê-los funcionando em alta disponibilidade. Manter indicadores operacionais, informações ou métricas, vazão, atraso, disponibilidade do serviço, tempo de execução, largura de banda utilizada, tráfego na rede. Então, uma das funções da performance é analisar como é que está o tráfego, se a minha rede está próximo de gerar um congestionamento ou não. Né? Atualização de serviços na rede. Então, se um novo serviço foi adicionado, a minha área de desempenho tem que analisar esse novo serviço. Então, ele precisa ser incluído no meu monitoramento, na minha análise. E realizar perfis sobre o comportamento da rede. Então, verificar como determinado recurso, determinada aplicação, determinado equipamento se comporta em determinados horários dentro da rede. E aí eu vou analisar esses perfis do comportamento da minha rede. A quinta e última área funcional do padrão TMN está relacionada à segurança, security. Aqui vamos ter um conjunto de funções que o gerente de rede ele deve executar para identificar e proteger equipamentos de possíveis vulnerabilidades, de possíveis ataques, violações oriundas de indivíduos mal intencionados. Então utiliza, utiliza sistemas de segurança como Fire Proxy. Então meu sistema de gerência ele tem que ter uma forma
de monitorar esses recursos de controle de acesso, como um firewall e um proxy. Algumas funções de gerenciamento de segurança: identificar as informações e equipamentos que devem ser protegidos. Então, eu devo saber qual é o meu ativo da rede que deve passar pelo processo de monitoramento e evitar possíveis violações, ataques e vulnerabilidades. Manter sempre essa rede protegida através de componentes de segurança. Encontrar possíveis vulnerabilidades e, de posse dessas vulnerabilidades, tentar resolver o problema da vulnerabilidade. Implantar sistemas de segurança, sistemas específicos de proteção, por exemplo, detecções de intrusão, dispositivos como Firewall Proxy, técnicas de filtragem de pacotes, componentes de segurança, antivírus, spywares, ou seja, implantar recursos que vão tentar reduzir esses ataques, essas violações. Criar e atualizar sistemas de backup, que também é muito importante. Criar cópias de segurança de determinados recursos, banco de dados, por exemplo, sistemas virtuais, recursos de usuários, sistemas de autenticação. Então, tudo isso mantido em cópias de segurança. Ok, o que vamos ver agora no próximo conteúdo são os chamados componentes básicos de gerência. Então a gente vai entender que dentro da área de gerência de rede, eu preciso utilizar alguns componentes que vão garantir a gerência de rede. Então o sistema de gerência de rede, ele apresenta alguns componentes básicos de gerência. Então vamos ver quais são esses componentes. Então, os componentes de gerência. Basicamente, nós temos 4 componentes básicos. São eles os elementos gerenciados, as estações de gerência, os protocolos de gerência e, por fim, as informações de gerência. Então, a gente vai ver cada um desses itens e como eles vão se comportar dentro de um sistema de gerência, qual é a sua funcionalidade, onde eles vão atuar, o que eles vão fazer, quais são as formas de comunicação entre eles e o que cada um precisa. Então vamos lá, começando com os elementos gerenciados. Bem, o nome elementos gerenciados já mostra que eu vou ter recursos que vão necessitar ser gerenciados. Então, os elementos gerenciados, eles vão ser os componentes que eu preciso monitorar e controlar dentro da minha rede. Imagina que nessa imagem eu preciso monitorar e controlar essa máquina. Digamos que ela seja uma máquina servidora. Então eu preciso, através de uma máquina de gerenciamento, um gerente, monitorar todos os recursos daquele meu servidor. E aí ele vai ser o meu elemento gerenciado. Todo elemento gerenciado, ele utiliza-se de um software especial chamado de agente. Então, o agente ele vai ser um programa, um aplicativo, uma linha de código que vai permitir que aquele componente, aquele elemento, aquele equipamento seja monitorado e controlado através de uma ou mais estações de gerência. E aí eu vou ter operações de gerenciamento que vão ser enviadas para ele. Por exemplo, operações de leitura e gravação, e coletar essas informações através de leitura, através do meu gerente. Então, esses são os meus elementos gerenciados. O que ele vai fazer? Ele vai se relacionar diretamente com um elemento também que faz parte do meu componente básico de gerência, que são os gerentes. Então, o gerente ele vai constantemente coletar as informações do agente. O agente vai coletar essas informações estatisticamente e passar essas informações através de objetos gerenciados para o gerente. E aí, dessa forma, o gerente consegue monitorar aquele equipamento, aquele elemento ativo da minha rede, aquele meu sistema operacional e outros recursos específicos da rede. Então, os elementos gerenciáveis, eles são todos e quaisquer elementos que precisam ser monitorados e controlados. E para isso, eu vou ter a figura do agente,
que é um software, né, um código específico que vai rodar dentro daquele equipamento para coletar todas as informações e repassar a um gerente. O próximo componente básico de gerência são as estações de gerência ou estação de gerência. A estação de gerência ela vai trabalhar com um elemento chamado gerente. Então, assim como nós temos o agente, para monitorar esse agente eu preciso de um gerente. Então, o gerente ele vai ser um software que vai conversar diretamente com os agentes, coletando todas as informações e recebendo essas informações, né? O objetivo é monitorar e controlar os elementos gerenciáveis. Então, a minha estação de gerência, ela geralmente vai oferecer uma interface através do qual o usuário, devidamente autorizado, ele pode gerenciar os meus recursos na rede. Então, nessa imagem, a gente tem que ter, por exemplo, um gerente que está monitorando e controlando 3 agentes em 3 equipamentos distintos. Então, ele pode realizar multitarefas de gerenciamento ao mesmo tempo. Então, imagina que aqui eu estou monitorando uma máquina específica, um desktop de um usuário, já nessa outra um servidor, e aqui, por exemplo, um equipamento ativo de rede. Então, tudo isso vai ser coletado, todas as informações via agente, enviados através de operação de gerenciamento para o meu gerente, que compõe a estação de gerência, onde ele vai fazer todo o monitoramento e controle daquele recurso, daquele aplicativo, daquele equipamento. O terceiro componente que não deve faltar, em hipótese alguma, são os protocolos de gerência. Os protocolos de gerência eles são importantes porque eles vão permitir, por exemplo, um conjunto de regras de controle e monitoramento. Então, os protocolos de gerência eles são responsáveis pela troca de informação entre o meu gerente e o agente. Então, quem deve controlar e quem é controlado, né? O protocolo ele vai ser uma linguagem entre os dois, onde ele vai determinar um conjunto de regras para a comunicação entre gerente e agente. Ele vai permitir operações de monitoramento, que a gente chama de leitura, e também de controle, que é a escrita. Geralmente a escrita é uma modificação, né? Então, geralmente uma função de setagem, um set. Geralmente a leitura é uma operação de visualização, um monitoramento, um get, por exemplo. Tá? Então, o protocolo ele vai realizar essas pequenas ações entre gerente e agente. Um exemplo de protocolo de gerência é o SNMP, que faz parte da arquitetura TCP/IP, que significa Simple Network Management Protocol. Esse protocolo ele serve para organizar os processos de gerência em rede. Então, ele foi criado, né, dentro da arquitetura TCP/IP, e ele é um protocolo de serviço de rede que permite ao administrador coletar as informações através de leitura e escrita, né, e analisar o funcionamento, né. Geralmente, ele é um protocolo que permite a gerência de sistemas heterogêneos, porque ele funciona sobre o TCP/IP, e o TCP/IP é aquele nosso protocolo de arquiteturas heterogêneas, né? E aí eu posso me comunicar com diversos equipamentos e até outros equipamentos de diferentes fabricantes, né, presentes na minha rede. Então isso é uma grande vantagem do SNMP. O SNMP ele é baseado na documentação, a chamada RFC 1157, que descreve todo o seu funcionamento. Dentre esses funcionamentos, a gente vai ver que o SNMP existem 2 funcionalidades, que é o gerente. Então, eu vou ter lá o SNMP Manager, que seria a minha operação de gerente dentro do protocolo. E além do Manager, nós vamos ter um outro tipo, que é o SNMP Agent, que seria o meu elemento que vai ser gerenciado, ou seja, aquele elemento que eu quero monitorar, que eu quero controlar. Esses 2 elementos eles vão ser executados dentro dos demais equipamentos, vai depender de quem é o gerente ou agente, né, onde o protocolo
foi instalado. Como ele é um protocolo da arquitetura TCP/IP, ele tem essa vantagem de garantir a heterogeneidade de monitoramento de equipamentos. Então, por exemplo, uma estação de gerenciamento, se eu quiser monitorar um equipamento totalmente diferente em relação ao fabricante, o SNMP ele tem essa questão da heterogeneidade, então ele vai garantir a compatibilidade entre esses equipamentos, e aí, obviamente, dentro do meu sistema de gerenciamento, eu vou conseguir monitorar esse nó gerenciado. Como que vai ser feito isso? Através das aplicações de gerenciamento, interfaceamento, onde o gerente vai coletar essas informações do agente, né? Essas informações vão ser coletadas através de dados específicos, formações de gerenciamentos, e enviado ao meu SNMP Management. Então, o meu SNMP Agent vai coletar as informações, gerar essas informações e enviar ao meu gerente, ao meu SNMP Manager. Bem, o quarto e último componente básico da gerência, ele está relacionado às informações de gerência. O que ele vai definir? Ele vai definir o tipo específico dos dados, o que pode ser referenciado nas operações de protocolo de gerência, o que pode ser tratado, né? Especificar esses tipos de dados e como atuar em cima desses tipos de dados sobre o gerente e o agente, ou seja, como é que eles vão estabelecer uma conversa de monitoramento e controle. Então, as informações de gerência, elas são importantes porque ela vai mostrar todas as informações convertidas entre o meu gerente e o meu agente. Então, se a gente estiver falando em termos de protocolo SNMP, que a gente falou agora há pouco, o SNMP Agent, que vai atuar no agente, ele vai criar uma memória, uma base de dados, um banco de dados dentro desse agente, né, coletando todas as informações. Essas informações elas vão receber o nome de MIB, que é o Management Information Base, né, uma base de informação de gerenciamento. E esse MIB ele vai conter um conjunto de informações de gerência disponíveis dessa minha estação que está sendo monitorada ou controlada. E aí, dentro dessa estação que está sendo monitorada e controlada, eu vou ter a gerência de N dispositivos, aplicações e serviços encontrados aqui nesse elemento. E aí um agente ele vai definir os dados que vão ser coletados, que podem ser referenciados, né, dentro das operações de escrita, leitura e escrita, do meu protocolo de gerência. Essas informações são coletadas, geradas em dados estatísticos, por exemplo, né? Então a gente vai ver que o MIB ele tem a função de reter todos esses dados estatisticamente, como, por exemplo, informações de determinados protocolos, como, por exemplo, o IP, informações do TCP, do DP. Essas informações vão ser armazenadas na base de dados e podem ser consultadas constantemente pelo meu gerente, meu SNMP Manager, né? Então, o SNMP Agent coleta, passa as informações ao gerente e o SNMP Manager vai coletar essas informações. Aí, exemplos de informações de gerência. Por exemplo, erro de transmissão, erro de recepção de um enlace. Então, esse agente coleta essa informação e repassa para o gerente. Um outro exemplo de informação de gerência, o status de enlace de uma comunicação. Então, ele vai coletar todos os status de enlace desse meu SNMP Agent. Ele coleta essas informações, armazena em banco de dados no MIB e repassa ao gerente, justamente para o gerente realize tomadas de decisão. Um outro exemplo de informações de gerência. Eu posso coletar, por exemplo, a temperatura desse equipamento, a tensão de entrada desse equipamento, informações relativas se esse equipamento está ligado ou desligado, e essas informações são repassadas à minha estação de gerência. Ok, gente, essa foi uma aula
teórica sobre a gerência de redes. Então, a gente viu aqui algumas teorias, alguns conceitos específicos de gerência. Vimos o padrão TMN, que engloba as 5 áreas funcionais, que é a falha, a contabilização, a configuração, a parte da segurança e o desempenho, e por fim os elementos básicos de gerência. Na próxima aula eu vou mostrar uma aplicação prática de gerência para a gente entender um pouquinho da teoria na prática. Então, agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.